Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É muito bom poder estar aqui com vocês para compartilhar mais uma meditação dentro da nossa série Minutos Proféticos. E eu convido você a, nesse momento, buscarmos juntos a presença de Deus. Senhor nosso Deus, que nesse momento o Seu Espírito Santo seja enviado para mais uma vez nos alimentar por meio da meditação que o Senhor reservou para nós nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Igreja de Deus na Terra, ela existe por causa da poderosa ordem de Jesus. Lá em Mateus 28, verso 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De lá para cá, o Evangelho atingiu todos os continentes da terra. Só a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 213 países dos 235 reconhecidos pelas Nações Unidas. De acordo com os dados de 2018, a Igreja Adventista do Sétimo Dia atingiu mais de 21 milhões de membros, com um acréscimo de 1 milhão de membros em um ano. Porém, ainda que somássemos o crescimento do cristianismo em geral e comparássemos a quantidade de não cristãos no mundo, veríamos que ainda temos muito a realizar em cumprimento à ordem de Jesus. Muitos fatores contribuem para o crescimento da igreja, e um fator importante é a fidelidade nos dízimos e a liberalidade nas ofertas. Porém, o contrário também é verdade, ou seja, a infidelidade nos dízimos e o egoísmo nas ofertas atrasa o avanço da obra do Senhor. Vejamos o que a irmã White diz no livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, intitulado Uma advertência contra a hipocrisia. Na página 75 tem um trecho que eu vou ler. Diz assim: Em retribuição, ele quer que homens e mulheres demonstrem sua gratidão, devolvendo-lhe uma parte em dízimos e ofertas, em ofertas de ação de graças, em ofertas pelo pecado e ofertas voluntárias. Se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado, a 10ª parte do que ganhamos e as ofertas liberais, haveria abundância para o avançamento do trabalho do Senhor. Mas o coração dos homens torna-se endurecido pelo egoísmo, e à semelhança de Ananias e Safira, são tentados a reter parte do preço, conquanto pretendam estar a cumprir os requisitos de Deus. Muitos gastam dinheiro prodigamente na satisfação própria. Homens e mulheres consultam o prazer e satisfazem o egoísmo, ao passo que levam para Deus, quase de má vontade, uma oferta mesquinha. Esquecem-se de que um dia Deus pedirá estrita conta de como seus bens foram usados, e que não aceitará a insignificância que levam à tesouraria, mais do que aceitou a oferta de Ananias e Safira. Querido irmão e querida irmã, o pecado do egoísmo impede o verdadeiro crescimento de um ser humano. Ainda que alguns conquistem vastos territórios no mundo, várias somas de dinheiro, se eles forem egoístas, seu coração poderá ser tão duro como o de um assassino. O egoísta fica cego em relação às necessidades à sua volta. Essa pessoa pode ver alguém morrer de fome sem se preocupar em fazer algo.
Deus tem muitas formas de atuar para tirar o egoísmo do ser humano, desde a criação que os pais dão aos seus filhos, até mesmo a uma lição de vida. Porém, uma forma eficaz instituída por Deus são os dízimos e as ofertas. Na igreja, o egoísmo é uma tragédia, pois além de atrapalhar o crescimento saudável da igreja, pode contaminar outros com o mau testemunho. No exemplo bíblico citado pela irmã White, de Ananias e Safira, vemos que nos primórdios da igreja, muitas pessoas estavam sendo generosas em levar abundante oferta aos pés dos apóstolos. No entanto, Ananias e Safira fizeram um pacto de oferta com Deus, de que se vendessem uma propriedade, eles dariam tudo de oferta. Mas infelizmente, após a venda, eles mentiram para os apóstolos e não deram a oferta total do valor. E o resultado foi trágico. Vejamos o que está escrito em Atos capítulo 5, verso 1 a 5. Diz assim: Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Tá bom até aqui. Mas na frente vemos que a mulher de Ananias, ela também morreu da mesma forma, pelo mesmo motivo. Nós poderíamos pensar, poxa vida, Ananias, se estivesse em nossos dias, nós poderíamos imaginar que ele de repente vendeu a propriedade dele, pelo menos ali pelos uns 50 mil reais. E se ele reteu apenas 10 mil e ofertou 40 mil reais, puxa vida, ainda assim seria uma boa oferta. 40 mil reais, Deus vai se alegrar, esse dinheiro dá para fazer muitas coisas. Mas a verdade é que Deus não aceitou, e Ele não aceitou por dois motivos. Primeiro, pela mentira, pois eles falaram que dariam 100% do valor para a causa de Deus. E segundo, pelo egoísmo, pois Deus não olhou o quanto eles deram, mas o quanto eles retiveram. Queridos, Deus não está preocupado com o quanto você está ofertando, mas o quanto você está retendo. Temos que enxergar que tudo aquilo que desfrutamos na igreja, desde a mensagem da palavra de Deus, até a igreja como uma instituição, os materiais que dispomos, até a parte física da igreja, como cadeiras, estrutura, luz, água, ou seja, tudo aquilo ali chegou até nós, primeiro, porque Cristo deu tudo por nós, e segundo, porque muitas pessoas foram fiéis nos dízimos e liberais nas ofertas. Permita Deus tirar o pecado do egoísmo do seu coração. Esse pecado é o pecado que torna o coração do ser humano tão duro como o coração de pedra do faraó. Que Deus te abençoe nesse dia, para que você cresça em fidelidade a Deus, nos dízimos e também na liberalidade em suas ofertas. Um grande abraço. Deus o abençoe.